Boa noite, pessoal. Eu sou Wesley e hoje é dia 29 de dezembro de 2021. Hoje eu vou aprender, ou revisar no caso, as 4 aulas, as matérias dos 4 módulos, lendo a última aula com vocês. E o curso é de locução, né? Locutor, apresentador, animador, da Residência de Educação, que eu comecei em 2017, se eu não me engano. E aí teve uns problemas na plataforma e eu voltei a fazer em 2020 porque consegui recuperar acesso. A duração é de 200 horas, o total de aulas são 72 aulas e tem um andamento de 100% concluído, então eu já terminei as aulas, né? Módulo 1 vai ser sobre rádio e TV. Módulo 2, produção técnica de jornalística em TV. Módulo 3, expressão vocal em rádio e TV. E o módulo 4, locução, apresentação e as suas variações, né? Por último, a prova final aqui, que depois eu vou ver, que eu ainda não fiz, preciso fazer ela. E vamos lá para o primeiro módulo, que é o módulo 1, rádio e TV, que eu aprendi a importância do rádio na nossa vida. Aprendi sobre a história do rádio, a história da televisão no mundo e também no Brasil. E aí ele tem algumas peculiaridades sobre alguns famosos, pessoas que iniciaram no rádio, como a Hebe, por exemplo, o próprio Silvio Santos. Várias pessoas, né? A X Chateaubriand. Enfim, várias pessoas aí que foram muito importantes no rádio e na TV. Aula 9, revisão, com o professor Oscar de Mello, né? É função do radialista locutor. De acordo com o regulamento da profissão, ele lê textos comerciais, apresenta e anuncia programas de rádio ou televisão, realiza entrevistas, promove jogos, brincadeiras e competições, comenta os aspectos técnicos e esportivos, participa de debates, mesas redondas e outras atividades peculiares ao rádio. 2. É função do radialista, locutor, noticiarista de televisão. Antes disso, vamos entender aqui, né? Então, o radialista locutor faz de tudo, né? Pode ser um apresentador de TV, pode ser um locutor, pode ser uma pessoa que realiza as entrevistas, ele pode promover brincadeiras ou competições, por exemplo, como o Celso Portiolli no programa dele, entre outras coisas. Que foi? Não! Eu tô ocupada que vocês ficam gritando. Gente. Toda hora eu tenho que interromper a gravação com vocês gritando. Fecha a porta aí, mãe, vai. Você tem mania de ficar gritando, o dia inteiro gritando nessa casa. Misericórdia. O Wade grita, a Goroa grita, vocês gritam, um grita de cima, outro grita de baixo. Gabriel grita no quarto. Misericórdia, hein? Difícil desse jeito. Enfim, basicamente o locutor de rádio tem diversas funções. Locutor, radialista locutor, né? Temos lá, é a função do locutor noticiarista de televisão. Então, o locutor noticiarista de televisão faz isso. De acordo com a regulamentação da profissão, lê programas noticiosos de televisão cujos textos são previamente preparados pelo setor da redação. Ou seja, o locutor radialista locutor noticiarista, né? Radialista, locutor noticiarista. Tô ruim hoje da dicção. É a pessoa que lê programas noticiosos. Ou seja, ele não vai ser um jornalista, por exemplo, propriamente dito, né? Um jornalista de redação, né? Até porque não tem formação para isso, mas o locutor tem a função de ler os textos, de apresentar, por exemplo, ser um âncora de jornal, ser um apresentador de um programa de notícias na rádio. Ele não precisa ser um jornalista, claro que é uma função a mais, se ele tiver uma formação melhor ainda. Mas o locutor noticiarista pode apresentar programas noticiosos. Tem a formação e a permissão para isso, né? Na Diretoria Regional do Trabalho. Terceiro, é função do radialista apresentador de programas de televisão. O radialista apresentador de programas de televisão corresponde na legislação à função de radialista, locutor, apresentador e animador. Até agora a gente já sabe.
De acordo com a regulamentação da profissão, ele apresenta e anuncia programas de rádio ou televisão, realizando entrevistas, promovendo jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio ou auditório de rádio ou televisão. Então esse aqui é o apresentador de programa de televisão. Então tem lá o que é noticiarista de televisão, tem o noticiarista de televisão, tem o locutor e tem o abençoado radialista apresentador de programas de televisão, como Celso Portiolli, como a gente falou, Silvio Santos, Eliana, enfim. O radialista apresentador de programas de televisão correspondente na legislação à função de radialista, locutor, apresentador, animador, apresenta e anuncia programas de rádio, televisão, tal, isso aqui a gente já leu. Estou repetindo. Agora a quarta função. Radialista, operador de câmera de unidade portátil externa. Então, o locutor tem a formação para operar a câmera de uma unidade portátil externa. Se for fazer uma entrevista na rua, entrevista externa, ele pode ser um cameraman. Vamos lá. Encarrega-se da gravação de matéria distribuída pelo supervisor de operações. Planifica e orienta o entrevistador. Repórter e iluminador no que se refere aos aspectos técnicos do seu trabalho. Ou seja, ele pode orientar as pessoas onde elas têm que ficar, o apresentador onde ele deve ficar, para poder ter mais luz, mais visibilidade na câmera, entre outras coisas. Questões técnicas que vão ajudar a melhorar aquela imagem. E também a passar a informação para a pessoa na entrevista, enfim. Vamos lá. As atividades dele envolvem tanto a gravação como a geração do som e imagem através de equipamento eletrônico portátil de TV. Quinto, demonstrou a existência na radiação eletromagnética. Aqui são as questões, né? As funções, e agora a gente vai passar para a questão das invenções, como que aconteceu. Quem foi que demonstrou a existência da radiação eletromagnética criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio? Aqui eles vão explicar. Heinrich Rudolf Heinrich, não sei como pronuncia. Tá vendo aí? Eu tenho que estudar, procurar como é que fala o jeito certo o nome dele, hein? Heinrich Rudolf Hertz. Ele é de Hamburgo. Nasceu em 22 de fevereiro de 1857 e morreu em Bonn em 1º de janeiro de 1894. Infelizmente, né? Porque esse cara era demais. Ele foi um físico alemão e demonstrou a existência da radiação eletromagnética, criando aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Como que ele fez isso? Enfim, eu não sei. Não explicaram direito, mas enfim. 6. Foi um padre católico, cientista e inventor brasileiro, considerado o patrono dos radioamadores do Brasil. Também é considerado no Brasil pioneiro do rádio. Eu lembro dele, é o padre... Esqueci o nome dele já. Já esqueci o nome do cara. Padre Roberto Landel de Moura. Nasceu em Porto Alegre, dia 21 de janeiro de 1861. Ele morreu também em Porto Alegre, infelizmente, né, no dia 30 de junho de 1928. Ele era um padre católico, né, claro. E ele era também um cientista e inventor brasileiro, considerado patrono dos radioamadores do Brasil. E é considerado no Brasil pioneiro do rádio. Inclusive, ele foi a primeira pessoa a transmitir a voz humana através de ondas eletromagnéticas. Só que algumas pessoas não aceitam isso. Infelizmente, os brasileiros sempre são subestimados na comunidade científica mundial. Não vou dizer sempre, porque talvez às vezes, né? Vamos dizer assim, às vezes. A maioria das vezes. Principalmente os antigos. Atualmente a gente já tem mais visibilidade. E aí ele nunca é lembrado, mas ele é
muito importante tanto para o rádio no Brasil, mas também para o mundo. O trabalho dele envolvendo experimentos com ondas eletromagnéticas foi pioneiro, tendo possivelmente sido o primeiro a transmitir a voz humana por rádio com sucesso. Olha aí, me confirmando essa informação. Landel de Moura conseguiu patentear os seus inventos tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Olha só aí, o padre Landel de Moura. Tinha uma cara que era gente boa, né? 7º. Qual foi a primeira rádio fundada no Brasil? Cara, essa eu me confundo muito, mas se eu não me engano, a primeira rádio foi a Rádio Clube Pernambuco. Eu não lembro quando foi que ela lançou, mas eu sei que foi a Rádio Clube Pernambuco. Depois teve uma outra rádio no Rio de Janeiro, Rádio Sociedade alguma coisa. Mas enfim. Olha aí, acertei. Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, dia 6 de abril de 1919. A primeira rádio brasileira. O jornal Recife noticiou, olha, consoante convocação anterior, realizou-se ontem a Escola Superior de Eletricidade, a função do Rádio Clube, sob os auspícios de uma pleiade de moços que se dedicam... Pleiade, tá? É bastante, gente. Que se dedicam ao estudo da eletricidade, SIC, e da telegrafia sem fio. Ninguém desconhece a utilidade e proveito dessa agremiação, a primeira do gênero fundada no país. Primeira rádio do mundo, do Brasil, né? E foi essa, Rádio Clube Pernambuco. Apesar do Brasil ter sido o primeiro país a ter a transmissão de voz via rádio, a primeira rádio não foi lançada no Brasil, a primeira rádio do mundo. Foi nos Estados Unidos mesmo, se eu não me engano. A primeira transmissão radiofônica no Brasil, olha só, a primeira foi em 1922, feita a partir do Corcovado, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Foi o quê? O discurso do presidente Epitácio Pessoa e concerto da Orquestra Sinfônica O Guarani. Isso foi em 1922, então a primeira rádio do Brasil foi em 1919, mas ela ainda era uma rádio sociedade. Depois teve a primeira transmissão oficial, então ela não era uma transmissão para um nicho, ela era uma transmissão para vários lugares, mas ela era oficial realmente, né? Que foi do presidente Epitácio Pessoa aí dessa época. Carinha de burguês safado. Vamos lá. Agora vamos para a 9ª pergunta. Um magnata das comunicações no Brasil entre o fim dos anos de 1930 e início dos anos 1960. Foi dono dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado de mídia da América Latina, que em seu auge contou com mais de 100 jornais, emissoras de rádio e TV, revistas e agência telegráfica. Eu sei quem é ele. Foi o... Eu falei dele no começo. Não, Roquete Pinto foi o radialista. Esse daqui foi o Chateau, né? Chateau. Assis Chateaubriand. Vamos ver se está certo. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Que nome grande, né? Isso aqui, nome grande demais. Mais conhecido como Assis Chateaubriand ou Chateau. Ele nasceu em Umbuzeiro, dia 4 de outubro de 1892 e faleceu em São Paulo no dia 4 de abril de 1968. Ele foi um dos homens públicos mais influentes do Brasil nas décadas de 1940 e 1960, destacando-se como jornalista, empresário, mecenas e político. Foi também advogado, professor de direito, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Esse cara aqui, meu Deus, tantas formações, que era um gênio. Olha ele aqui. Assis Chateaubriand no seu rádiozinho. Velho. Tô falando do rádio, tá? Ele também tava velho, mas enfim. De pijama. 10. Locutor norte-americano que narrou a invasão da Terra por marcianos, causando pânico à população, mesmo sendo uma obra de ficção. Foi Wells. George Wells? Isso? Será que é isso? Ah, não. Orson Welles. Porque o George Wells foi o escritor do livro.
O Orson Welles foi quem narrou, interpretou isso no rádio, como se fosse uma notícia real. E aí isso assustou as pessoas, olha só. Orson Welles, não esqueça esse nome, Wesley Brito. Não é George Wells. George Wells é o escritor do livro. É o Orson Welles. Aproveita a interpretação e a imaginação do rádio para narrar uma realista invasão de marcianos, colocando centenas de pessoas em pânico nos Estados Unidos. Ele foi um acabou. Só isso mesmo. Aí muita gente até se matou, fez coisa de doido por causa. Acho que realmente o mundo estava sendo invadido por marcianos, mas era só uma encenação no rádio. Pra gente ver a importância do rádio na sociedade, né? Claro que era mais influente na época, mas ainda assim o rádio tem uma grande importância e intimidade com as pessoas. Agora, o 11º, né? 11º tópico, 11ª pergunta. Ele foi um noticiário histórico do rádio e da televisão brasileira e seguia a versão americana do programa chamado Your Asshole Reporter. Simplesmente, né? O repórter Esso. Fácil, né? O nome já diz tudo aqui. Repórter Esso, inclusive era do rádio, depois ele foi pra televisão. Muito bom. Mas ele era um jornal informativo. Ele não tinha emoção, ele era bem seco. Como era antigamente, né? Tudo sobre a reportagem era uma coisa muito linear, muito impessoal. Eles falavam para as pessoas, não com as pessoas. Começa amanhã o mais completo serviço de informações radiofônicas, Repórter Esso. Olha esse aqui, ó. Começa hoje, Repórter Esso. E olha só o desenhozinho legal. De 28 de agosto de 1941 até o dia 31 de dezembro de 1968. Então ele começou em 41 e terminou em 68. Aí uns... eu sou péssimo de humanas, mas vamos lá. De exatas, perdão. Então eu vou ficar ruim de contar, mas aproximadamente uns 48 anos, 49 anos, 47 anos. É isso. Quase 50, né? Bastante tempo. Então, 50 anos de sucesso é uma vida inteira de uma pessoa. Então o Repórter Esso realmente ele fez parte de uma geração inteira. Quem nasceu e morreu com 51 anos teve a mesma idade que o Repórter Esso. 12º, nasceu... 12ª pergunta. Nasceu na luta contra os vetos do presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pelo Congresso Nacional em 1962. Nasceu com a luta contra os vetos do presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Telecomunicações. Eu não me lembro agora, mas é um movimento que padronizou o rádio e a televisão no Brasil para poder se tornar legal e protegida na comunidade. Várias rádios, vários canais de TV. Foi a ABERT. Nasceu na luta contra os vetos do presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Telecomunicações e aprovado pelo Congresso Nacional em 1962. Nesse momento, o empresariado de radiodifusão começa a despertar a parte para um trabalho de esclarecimento. Peraí que eu não estou enxergando direito. De esclarecimento da sociedade, ao procurar os jornalistas Roberto Marinho, Roberto Marinho, acho que vocês conhecem, né, da Globo. Inclusive aparece no Mundo da Lua, série da TV Cultura. Então a TV Cultura aí, ó, toda parceiro aí da Fundação Roberto Marinho. Da Rádio Globo do Rio de Janeiro, Nascimento Brito, Rádio Jornal do Brasil. E João Medeiros Calmon, presidente do Sindicato de Empresas de Radiodifusão do Rio de Janeiro. Cria-se um grupo de trabalho para discutir os vetos. Em um encontro histórico no Hotel Nacional em Brasília, o grupo reúne representantes de 213 empresas. Então foi isso, a ABERT, tá? Nasceu com a luta
nasceu da luta contra os vetos do presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Telecomunicações. Então eles se uniram para proteger a radiodifusão no Brasil contra a censura e etc. 13º, foi a pioneira em programação jornalística em frequência modulada. Frequência modulada é a rádio FM, né? Então ela foi a pioneira na programação jornalística. Se eu não me engano, foi a rádio... Caraca, não vou me lembrar. Rádio CBN FM. Em 1996. Primeira rádio só de notícias em frequência modulada. Ah, tá. A pioneira em programação. É que é pioneira, né? Talvez se fosse primeira seria mais fácil. Que era única, né? Que era programação completa de jornalismo. CBN FM. Em frequência modulada, ou seja, FM, né? Frequência modulada é FM. Por isso que é FM, frequência modulada. O AM eu não me lembro agora o que significa a sigla, mas um dia eu lembro. O radialista locutor, de acordo com a regulamentação da profissão... Ué, de novo isso, gente? Lê textos comerciais, ele está frisando bem isso, né? Apresenta e anuncia programas de rádio e televisão, realiza entrevistas, promove jogos, brincadeiras e competições, comenta os aspectos técnicos e esportivos, participa de debates, mesas redondas e outras atividades peculiares ao rádio. Agora vamos lá. Acho que colocaram sem querer, né? Mas enfim. 14º, permite a compressão dos sinais de voz, abrindo o canal de rádio para a transmissão de dados como textos e imagens. O que permite a compressão dos sinais de voz, abrindo o canal de rádio para a transmissão de dados como textos e imagens? O que faz isso? Compressão dos sinais de voz, abrindo o canal de rádio para a transmissão de dados como textos e imagens. Não é o rádio digital, gente, que faz isso? Será que é o buffer? Será que é o streaming? Não sei. Ah, tá. Rádio digital, é isso mesmo. Eu tinha acertado de primeira, né? Fui pensar em outras coisas. A tecnologia de rádio digital permite a compressão de sinais de voz, abrindo o canal de rádio para a transmissão de dados como textos e imagens. Quem possui o aparelho de rádio digital pode ouvir a rádio AM sem interferências e FM com um som de CD. Ou seja, é um som bom, né? Apesar que hoje o CD não tem mais uso, mas enfim. De imediato, os testes de rádio digital melhoram a qualidade de transmissão de rádio. Então, rádio digital é muito legal, né? Pena que mas 15. Forma de transmissão de som e imagem de áudio e vídeo através de uma rede qualquer de computadores, sem a necessidade de efetuar downloads do que está vendo e ou ouvindo, pois neste método a máquina recebe as informações ao mesmo tempo em que repassa ao usuário. Aí que entra o buffer e o streaming. Esse daqui é o streaming mesmo. A tecnologia de streaming, que a gente conhece hoje bastante pelos vídeos, a gente assiste Netflix, entre outras coisas, né? É o streaming maior. Tá, enfim. É isso mesmo. Streaming. O que é streaming, né? É isso, compartilhamento de arquivos ao vivo ali. Você dá um play, por exemplo, num vídeo. Ele não vai precisar baixar o vídeo inteiro. Ele vai ficar convertendo ele em pacotezinhos de buffer. Pacotezinhos pequenos que são cortados, por isso que fica carregando a barrinha do YouTube ou da Netflix, que são pacotes baixados ao mesmo tempo que você dá play. Isso protege os arquivos e isso também facilita na hora da transmissão. E também funciona assim na rádio online, né? Rádio online também funciona desse jeito. 16. Maior consumidor de aparelhos de rádio do mundo.
Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O Brasil, né? Eu sei que é o Brasil. O Brasil é o maior consumidor de aparelhos de rádio do mundo. Simples. 17. A sua descoberta foi decisiva para o nascimento da TV. Peraí, vamos lá. Foi o selênio, que é um material químico, né? Que serviu aí para poder criar as primeiras telas. Começar a transmitir imagens através da reação desse bichinho com a energia, com o calor. Em 1817, o químico sueco Jacob Berzelius descobriu casualmente o selênio, elemento químico brilhante e luminoso. O feito marcou com o primeiro passo para a transmissão de imagens. É isso, selênio, gente. Ó. Criação da TV, selênio. 18. Criador do iconoscópio. Tá gravando? Tá gravando? Tá errado. Selênio não foi o cara que inventou, foi a mulher dele. Não foi. Que eram os dois pesquisadores. Ela que descobriu, foi com a ajuda dele. Não foi ele que descobriu. Nossa, na moral. Foi a mulher dele, ela ganhou 2 Oscar. Foi a primeira mulher a ganhar Oscar. Era Oscar, né? Acho que é Oscar de... Foi a mulher do cara, Não, então. prêmio Nobel. Oxe, você tá falando. Prêmio Nobel de Química. Foi a primeira mulher e a primeira mulher também a descobrir o elemento. Um elemento químico. Nossa, tá aí. Isso aí, nossa, gente. Tá errado. Informações atualizadas aqui de Ali Brito. Diz que foi a mulher, foi a esposa do Jacob Berzelius. Eu estou sendo iludido aqui por esse curso. Depois eu vou dar uma pesquisada nisso, porque ocultaram a mulher de uma coisa histórica importantíssima. Meu Deus. Mas enfim. 18. Criador do iconoscópio, que foi o primeiro aparelho a transmitir imagem, né? Através aí da reação lá do selênio abençoado. Em 1923, Vladimir Kosma Zworykin, eu não sei falar os seus nomes, gente, é difícil demais. Zworykin, não sei se essa aqui é russo, não lembro. Engenheiro eletrônico russo nacionalizado americano, olha só, lembrei disso pelo menos. Patenteou o iconoscópio usando o aparelho. Ele transmitiu imagens numa distância de 45 quilômetros. Caraca, muito, muito, muito longe. O iconoscópio era bem parecido com os televisores atuais. O primeiro protótipo foi apresentado numa reunião de engenheiros em Nova York. Em 1929 e construído pela RCA em 1933. Em 1926, o engenheiro francês John Logie Baird conseguiu transmitir alguns contornos de imagens e movimentos em uma demonstração em Londres para a comunidade científica, assinado depois em contrato com a BBC para transmissões experimentais. 19. Primeira TV a transmitir experimentalmente nos Estados Unidos. Vamos ver qual foi. Em 1930, precisamente no mês de julho, a NBC, subsidiária da RCA, transmite experimentalmente nos Estados Unidos com a emissora W2XBS. Então aí, ó, a NBC transmite com a W2XBS, né? A primeira transmissão a cor foi em 1930. NBC transmitiu a cor. Então, a NBC ela sempre foi muito pioneira em várias coisas na televisão. Primeira a transmitir uma TV a cores. Se não me engano, no rádio ela também foi a primeira a ter rádio nos Estados Unidos, no mundo, no caso. Não lembro exatamente. Estou me ajustando aqui que eu estou meio sentado errado. NBC foi importantérrima em tudo, né? Enfim, vamos lá. A primeira transmissão ao vivo da história da televisão. Qual foi? Eu não me lembro agora. Mas, se eu não me engano, foi a coroação do rei George na Inglaterra. Rei George? Acho que é isso. Muito tempo atrás.
que eu não me lembro quando foi. Não sei se... vamos lá, acho que é Rei George mesmo. A partir desta década, a Europa e Estados Unidos estavam na dianteira da tecnologia. E já no ano de 1936, a coroação do rei George VI é considerada a primeira transmissão ao vivo da história da televisão e assistida por mais de 50 mil pessoas em Londres, na Inglaterra. Isso mesmo, rei George VI. A coroação dele lá em 1936. 21. Possibilitou a primeira transmissão de televisão ao vivo entre a Europa e os Estados Unidos. Foi o satélite, né? O satélite que eu não vou me lembrar agora o nome dele, mas era um nome bem bacana. E alguma coisa... eu não lembro. Em 1962 foi o grande avanço da TV, pois é o ano que é realizado nos Estados Unidos a primeira transmissão de TV via satélite. Só que eu não lembro o nome do satélite, sei que foi isso. Lançado em 10 de julho de 1962, a Estação da Força Aérea de Cabo Carnaveral foi o satélite que possibilitou a primeira transmissão de televisão ao vivo entre a Europa e os Estados Unidos. A primeira transmissão de sinal televisivo ocorreu no dia 23 de julho. É isso, eu não lembro o nome dele, tem o nome do projeto, mas... enfim. 22. Inaugurada em 1951, é a primeira emissora de TV do Brasil. Foi a Tupi, TV Tupi. Finalmente, lá no dia 18 de setembro, a TV Tupi de São Paulo, PRF3 TV, Canal 3, foi inaugurada. Era a concretização do sonho de um pioneiro da comunicação no Brasil, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que já controlava uma cadeia de jornais. E Chateaubriand havia encomendado a RCA o equipamento para 2 emissoras de televisão. A antena foi instalada no edifício do Banco do Estado de São Paulo. Aqui mesmo onde eu moro, aqui, né? É só marco histórico, cara. História aqui, né? Meu Deus. São Paulo e Rio foram os pioneiros aí da comunicação no Brasil todo aqui. 23. O primeiro telejornal da TV brasileira. Qual que foi? Eu não vou me lembrar, não. Mas teve o Repórter Esso. Será que foi o Repórter Esso? Não sei. Mas eu acho que não. Será que foi? Foi o Imagens do Dia. Logo, com a ajuda dos profissionais do rádio, jornal e do teatro, assim como a da dublagem também foi mais ou menos assim, né? As transmissões aconteciam das 18 às 23 e foi colocado no ar o primeiro jornal Imagens do Dia. Maurício Loureiro Gama foi o cara que apresentava o Imagens do Dia. Só que ele não tinha tempo para acabar, né? Eu lembro que esse quadro aí, Imagens do Dia, esse jornal, ele começava acho que 18 horas, né? E até as 23 possível. Se fosse curtinho, ele encerrava onde dava, onde tinha até onde tivesse notícias, ele estava ali passando. Como era iniciozinho, né, das transmissões, meio que eles não sabiam o que fazer. Então não tinha horário escalado, era uma bagunça, mas enfim, foi muito importante porque ele lia os jornais, mostrava algumas imagens das notícias que estavam acontecendo naquele exato momento. 24. Sua estreia marcou o início das operações em rede no Brasil. Mas eu não lembro, operações em rede de quê, né? Enfim. Em 1º de setembro de 1968, estreou o Jornal Nacional, na Rede Globo, marcando o início das operações em rede no Brasil. Então foi o primeiro jornal aí do Brasil inteiro, né? O noticiário era apresentado por Heron Domingues e Léo Batista. Foi o primeiro programa regular a ser transmitido em rede nacional e implementou um novo estilo de jornalismo na TV brasileira. Então, o primeiro programa jornalístico que atingiu o Brasil todo foi o conhecido
Primeira transmissão em cores da TV brasileira foi em 1972. É isso. 1972. Transmissão da Festa das Uvas de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sistema adotado, PAU-M, e a TV Globo é a mais adiantada na implantação das imagens coloridas. Então a Globo aí é a pioneira da TV colorida no mundo, no Brasil. No mundo não, né? No Brasil. No mundo foi a NBC. Boa sorte e até a próxima, futuros companheiros. É isso. 35 minutos de revisão. Vamos para a próxima revisão. Tchau, tchau.